Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Olá, Diocese de Rio Branco, um bom e abençoado domingo. Nós estamos aqui mais em um prosa diocesana e temos o prazer hoje de conversar com o padre Jairo Vieira e o padre Márcio Cíceren. Eles vão falar conosco sobre a vocação, o chamado deles, mas também a missão que eles assumem na paróquia Cristo Libertador, aqui na Diocese de Rio Branco. Mas antes disso, eu gostaria de convidar o Padre Márcio para que pudesse compartilhar conosco o Evangelho deste domingo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Alguém no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Ele respondeu: Homem, quem me encarregou de ser juiz ou árbitro entre vós? E disse-lhes: Atenção, guardai-vos de todo tipo de ganância, pois mesmo que se tenha muitas coisas, a vida não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, goza a vida. Mas Deus lhes diz: tolo, ainda nesta noite tua vida te será tirada. E para quem ficará o que acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não se torna rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fique ligado conosco que já voltamos e eles vão falar sobre várias histórias, algumas situações engraçadas também. Então fique ligado conosco. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Só quem não amou, quem não chorou, quem se esqueceu que é um ser humano, quem não viveu, quem não sofreu, só quem já morreu e se esqueceu de deitar. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei.
chamar-te para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás, e puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora me ver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Hoje o Prosa Diocesana tem o grande prazer de conversar com esses dois queridos sacerdotes, o Padre Jairo e o Padre Márcio, que tem uma linda vocação. E também, neste mês de agosto, nós queremos convidar você a estar conosco, ligado, porque os nossos programas serão nesse contexto de falar das vocações que de tão belas a nossa igreja tem. Seja bem-vindo, Padre Jairo, Padre Márcio, sintam-se em casa. Então, muito obrigado pelo convite, Pedro Alexandre, que está Manuel, e toda a equipe diocesana, parabéns por este programa, obrigado pelo convite de coração, para junto nós compartilharmos, dialogarmos nesta manhã. Pedro, Manuel e a todos vocês que nos acompanham pela TV Diocese, é uma grande alegria poder ser convidado e partilhar um pouquinho da nossa história vocacional, do chamado que Deus continua fazendo a cada um de nós, neste mês vocacional, e um pouco sobre o carisma palotino. Quem foi São Vicente Pallotti, afinal? Então, muito obrigado pela possibilidade, pela oportunidade de estarmos juntos aqui, reunidos nesse domingo, para partilharmos um pouco mais da nossa vida e da nossa vocação. Amém. Padre Márcio, quantos anos já ordenado? Pedro Alexandre, eu fui ordenado no dia 5 de dezembro de 2015, então, com a graça, a honra de Deus, dia 5 de dezembro eu completarei 10 anos de sacerdote, de padre, na missão, né? 10 anos. Vou completar 10 anos em dezembro, 9 anos e meio mais de caminhada já no sacerdócio. Amém. E o Padre Jairo, quantos anos? Antes de falar um pouquinho de quantos anos de padre, dia 5 de dezembro de 2015 eu estava lá na ordenação do padre Teve o Márcio. prazer, né? Eu era seminarista, estava recém-retornando do noviciado, uma etapa da nossa formação. E eu, como seminarista, e mais os meus colegas, nós ajudamos na ordenação do Padre Márcio, lá em Caxambu do Sul. Existe essa cidade? Em Santa Catarina. Santa Catarina, terra da melancia. Perto de Chapecó, Oeste Catarinense. Pertence agora à Arquidiocese. Arquidiocese de Chapecó agora. Arquidiocese de Chapecó. Chapecó. Dia 1º agora, dia 1º de agosto, eu completei 4 anos de ordenação diaconal. E dia 12 de fevereiro do próximo ano, 2026, eu vou completar 4 anos de ordenação sacerdotal. Então, atualmente estou com 3 anos e alguns meses aí de ordenação de ministério sacerdotal, servindo a igreja e a família Pallottini. Então, padre, vocês são padres ligados à Sociedade do Apostolado Católico Pallottino. O carisma de São Vicente de Pallotti. Como que foi para vocês, jovens ainda, decidirem viver esse chamado de Deus e serem chamados justamente com esse carisma? Eu gostaria de enfatizar o meu chamado dentro da caminhada, minha família já muito católica, tudo. E algo que chamou muito a minha atenção, um dos meninos, amigos meus, foi para o seminário pallottino, Vale Vêneto, berço dos pallotinos no Brasil,
E aí começou essa caminhada. Eu também ingressei no seminário dos Palutinos dia 1º de março de 2003. E continuei toda a formação até 2013, nos seminários, postulado, noviciado, ensino médio. Mas o que me chamou muita atenção para consagrar a vida a Deus na sociedade do apostolado católico, né? Eu só vou trazer um fato aqui, que pode exemplar muito assim, do que é o carisma palutino. 2003, uma das revistas, chamada Revista Reino dos Apóstolos, estava estampada assim: Padre Gentil Lorenzoni, missionário palutino, doou a sua vida em Moçambique. Só para dizer que somos uma sociedade de vida apostólica, né? Olha que interessante. Um padre de 74 anos, poderia estar aposentado, estar ali numa paróquia, dando uma assessoria, descansando juntamente com outro. E naquela revista estava escrito assim: quem perde sua vida por mim, este encontrará. Que bonito. E eu achei muito interessante porque assim, o espírito missionário, o espírito palutino é um espírito missionário de cooperação, né? É o estilo mais ou menos a vivência de São Paulo, apóstolo, toda essa vivência me chamou muita atenção, que aquele senhor, né, entre muitos missionários palutinos, sempre entre aspas, assim, aqui o Palotti também, servindo a Jesus os melhores, colocado no campo de batalha longe, nas missões, né, como fundador. E interessante que esse padre foi em 99, faleceu na missão, né, depois de pouco período na missão em Moçambique, e dessa missão hoje tem muitos padres e muitas vocações. O que eu quero dizer com isso? Uma das formas que me chamou muita atenção dos palutinos é o jeito de ser e missionário. Missão Fronteiras. Aonde está a missão? Mas como desempenha? Esse espírito missionário. Por exemplo, você pega Paraná, Mato Grosso do Sul, 1954, os palutinos foram os desbravadores, assim, chegaram hoje muitas lideranças, muitos movimentos pastorais. Depois vamos para Rondônia. São frutos desses processos missionários de São Vicente Pallotti. Então, fiquei encantado. Depois, claro, tem todas as obras, a gente foi estudando todo o processo formativo. Só para citar aqui, o Padre Jairo também conhece, vivenciou. Dos nossos formadores, alguns já se tornaram bispo, né? O Padre Clésio foi meu formador lá do postulado, que me acolheu no postulado. Foi nomeado bispo agora de Uruguaiana, né? Vai Paraná, né? No Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. E, por exemplo, cheguei no Colégio Máximo Palutino em 2005, quem era o reitor? Dom Edgar Xavier Hert. Então, hoje é bispo de Palma, Francisco Beltrão. Daí foi conhecer um pouco a missão, Dom Eloy Rodia, bispo emérito agora aqui do Manaus. Então, nós temos, assim, referências missionárias muito bonitas, seguindo o carisma de Pallotti. Então, uma das coisas que me encantou é esse... além de fronteiras, todos nós somos chamados de evangelização, mas os palutinos saem para a missão. Achei muito uma das coisas que me levou a consagrar. Que bonito. Padre Jairo, São Vicente de Pallotti, São Vicente Pallotti, ele tem um período ali muito decisivo, muito importante, no período que a igreja precisava de uma voz, e ele foi uma voz ali no Concílio Vaticano II também, nesse contexto, né? Trazendo esse novo ar como Papa João 23, São João 23, tanto falou para a nossa igreja. Qual a importância desse homem também para o Concílio Vaticano II? Olha, Pedro, São Vicente Pallotti, de fato, foi um clarim evangélico. Né? Quando a gente fala em clarim, a gente recorda da trombeta. Foi alguém que soou dentro da igreja, ao lado de mais algumas outras pessoas que também são beatos, são santos, que entram nesta dinâmica da renovação, tanto espiritual quanto apostólica da igreja. E ao mesmo tempo ali a gente vai ver no período da fundação de São Vicente Pallotti, que é a união do apostolado católico, nós também temos a obra missionária de Leão, da Pauline Jericó, naquele mesmo período, e várias outras obras começam a se movimentar por impulso do Espírito Santo, né? Então a gente vê que
nenhum santo nasce e cresce sozinho, ele sempre está rodeado de vários outros santos, mas é interessante te recordar, e aquilo você recordou São João 23, São Vicente Pallotti foi canonizado na abertura do Concílio Vaticano II. Isso não é por acaso. Porque uma data muito importante para vocês é a data de 1835. Isso, a data da fundação, da inspiração e da fundação. 9 de janeiro de 1835, Pallotti estava celebrando uma missa no mosteiro, e no momento de ação de graças, pós-Eucaristia, ali na ação de graças, São Vicente Pallotti teve uma inspiração. Inclusive, aqui nos documentos da fundação, e aqui nós temos, graças a Deus, uma vasta bibliografia traduzida, até o Vaticano II era um pouco mais difícil, de termos traduções, mas vários padres da nossa congregação, da nossa Sociedade de Vida Apostólica, ajudaram e traduziram várias obras de São Vicente Pallotti, chegaram até nós. E qual foi, de fato, a inspiração que São Vicente Pallotti teve? Aqui vai nos falar o padre Albert, em relação à sua inspiração de 9 de janeiro de 1835. Ela consiste em 3 pontos. O primeiro ponto é uma obra missionária universal. Em segundo lugar, um movimento de renovação moral e religiosa do povo cristão. E em terceiro lugar, uma instituição social e de caridade universal. Vicente Pallotti resumiu tudo isso na expressão apostolado católico. Então, Pallotti São Vicente Pallotti sentiu as necessidades do seu tempo. Ele não foi um homem fora do tempo, ele foi um homem do seu tempo. E sentia, diante de todo o trabalho pastoral e apostólico que ele realizava, o Espírito Santo o inspirou para que ele fosse o fundador da união do apostolado católico, para que todos pudessem fazer parte do apostolado de Jesus Cristo. E sendo também uma voz muito de abertura para os leigos também, né? Exatamente. Porque ele se torna ali uma voz que acolhe, uma voz que vai inspirar, muitas mudanças depois. Isso depois o Papa João XXIII vai enfatizar, por isso que ele é também um dos precursores do Concílio Vaticano II, porque antes do Vaticano II não existia, de maneira como nós temos hoje efetiva, as pastorais, os movimentos, não existia o apostolado dos leigos. O apostolado é reservado à hierarquia da igreja no tempo de Pallotti, e antes do Concílio Vaticano II, é reservado ao Papa, aos seus bispos e aos auxiliares dos bispos, que eram os sacerdotes, e um braço da vida religiosa também. Nós tínhamos ali, antes do Vaticano II, a Ação Católica, mas a Ação Católica era um grupo de leigos, uma obra de leigos que funcionava como que o braço da hierarquia. Não se reconhecia o apostolado do leigo como tal, como vocação laical. Então o Vaticano II traz toda essa nova visão de apostolado para todos os cristãos, e São Vicente Pallotti faz parte desta renovação pastoral, apostólica e missionária dentro da nossa igreja. Ele foi um padre muito além, né? Isso. Do seu tempo, mas muito além. Muito além. Eu acho que é interessante, só nessa linha de raciocínio, 1835, aquele apelo ao povo, italiano, tutti, todos, grandes e pequenos, formados estudantes. Então, assim, ele envolveu a todos, os padres, bispos, religiosos, leigos, de todas as classes. Muito interessante esse espírito de cooperação, cooperação, paixão de uma vida. O chamado de todos, nesse mês vocacional, fazendo essa conexão. O que hoje nós celebramos diversas ocasiões, primeiro domingo, ministro ordenado, mas assim ele fez todo esse trabalho assim de reconfiguração e de trabalho. Talvez a palavra muito chave é cooperação mesmo, esse espírito de unidade, sinodalidade hoje. Amém. Vocês hoje estão presentes em quais estados do Brasil, a sociedade? Eu sei que no Acre,
né? O Acre, estamos aqui. Rondônia. Vamos começar pelas nossas origens, né? É. A chegada no Brasil, Rio Grande do Sul, depois Mato Grosso do Sul, depois Paraná, em seguida Rondônia, Amazonas, Acre e agora Moçambique também. Então estamos em 7 lugares, sendo um 7 deles lugares. um outro país, né? Nós temos uma missão em Moçambique. Essa é da nossa província de Santa Maria, mas no Brasil nós temos 2 províncias e uma região. Então, por exemplo, assim, nós temos a província do Rio Grande do Sul, que é a Nossa Senhora Conquistadora, tem a província de São Paulo, que tem diversos locais do Brasil, e tem de Rio de Janeiro. Então, assim, se for colocar, eu acho que todos os palutinos, colocando padres, irmãos e irmãs, eu acho que estamos com todos os estados juntos. E a nível mundial, né, nós estamos aí em torno, mais ou menos em 54 países. Olha só que bênção. Toda Vivenciando a obra esse palutina. carisma, né? Tão belo. O padre Zenon hoje é o prior no Brasil, né? O geral. O geral, né? Reitor geral. O reitor geral no Brasil. Com sede em Roma. Mas ele não é natural do Brasil, né? Não, ele é polonês. Ele é polonês. Vem lá da onde São João Paulo II veio. Que bonito. Mais uma pergunta que eu queria ver com vocês, o seguinte, hoje, na Diocese de Rio Branco, além da paróquia Cristo Libertador, vocês também estão mais em 2 paróquias, né? Isso, nós assumimos, podemos dizer assim, a missão a nível de diocese aqui de Rio Branco 2018, né? 2018 foi em Extrema e Califórnia. Primeiro lá. Isso, foi lá primeiro em 2018, Extrema e Califórnia, né? Nas paróquias Cristo Rei, né? E São José, né? E vieram os padres trabalhando ali, então está completando já mais 6 anos, né? Vai para 7 anos a missão naquele local, e aí foi início. E aí em 2021 que nós viemos para Rio Branco. Muito bem, então esse detalhe sobre a Diocese de Rio Branco nós vamos deixar para o segundo bloco. Fique ligado conosco e já voltamos. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Só quem não amou, quem não chorou, quem se esqueceu que é um ser humano, quem não viveu, quem não sofreu, só quem já morreu e se esqueceu de deitar. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Uma noite de suor sobre o barco em alto mar, o céu começa a clarear, a tua rede está vazia, mas a voz que te chama te mostrará um outro
do mar, e sobre muitos corações tua rede lançará. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Estamos de volta com o nosso segundo bloco aqui no Prosa Diocesana, tendo o prazer hoje de conversar com o Padre Márcio, com o Padre Jairo, falando sobre a missão, a vida, e também falando sobre, por que não, da vocação, né? Eles que são inspiração, né, para muitos jovens também, foram, assim são, e este mês agora vamos estar falando, trazendo pessoas aqui para falar um pouco sobre o seu chamado, a vocação que tiveram ao anúncio de Deus. Amém? Padre Jairo, antes de entrarmos especificamente na missão que vocês exercem na Cristo Libertador, eu queria lhe fazer uma pergunta. Sua vocação, ela teve dois momentos. Até os 13 anos. Isso. Depois desse período, o Padre Jairo pensa assim, olha, não é para mim, talvez o sacerdócio é uma coisa que é muito incerta, tal. E aí o Padre Jairo vai, caminha, namora, tem uma namorada ali nesse período também. E aí com 18 anos, o Padre Jairo é novamente instigado a fazer essa experiência vocacional. Como que foi esse período para o Padre Jairo? Olha, eu gostaria até de partilhar. O Pedro Alexandre é um grande pesquisador. Até a gente se surpreende. Pois bem, houveram dois momentos muito importantes no meu trajeto vocacional. O primeiro deles é quando ainda morávamos no Mato Grosso, na cidade de Cáceres. Inclusive, diga-se de passagem, a minha família é um pouco nômade, mas eu acho que foi isso que ajudou também a criar um pouco o espírito missionário de saída, assim. Eu nasci em Rondonópolis, no Mato Grosso, no ano 92. Depois, em 97, a minha família vai se mudar, nós vamos nos mudar para Cáceres, também, no estado do Mato Grosso, lá na região de Cuiabá, onde você come peixe com matite, chama as crianças para pescar, tudo. O cuiabano é muito singular. Ixi, muito dourado, pacu, piranha, boa, muito peixe aquela região. Passa o Rio Paraguai em Cáceres, inclusive, né? Lugar Pantanal. Muito bonito, né? Até um pedaço, é uma parte do Pantanal. Do Pantanal Mato Grossense. E eu estava participando de uma missa, tinha 12 anos ali, era catequizando, estava fazendo a catequese da primeira Eucaristia, e nessa ocasião nós participamos da paróquia Nossa Senhora Aparecida, que era atendida pela comunidade missionária Providência Santíssima, que tem sede em Mococa, São Paulo. Nessa ocasião tinha uma irmã visitando a comunidade, e ela sentou do nosso lado na hora da missa. Isso eu tinha meus 12 anos. Terminou a missa, essa irmã vira para mim e fala: nossa, mas você tem uma cara de padre, uma carinha de padre, você tem um rostinho de padre. E aí eu dei risada, falei: mas cara de padre precisa ter cara, que é isso, né? Aí da questão você tem cara de padre, eu comecei a me questionar o que significa ser padre. Aquela irmã, agora eu não vou me lembrar o nome dela, mas ela meio que me ela despertou, provocou, né? Ela provocada. Irmã Malu? Pode ser, irmã. Ela me provocou, e naquele período também eu estava fazendo catequese, abriu vaga para coroinhas e acólitos, então eu me inscrevi. Até minha mãe e meus pais sempre me incentivaram bastante a participar dentro da igreja, sempre foram muito participativos dentro da renovação carismática católica. E eu comecei a fazer a formação para coroinhas também. Depois, recebi a investidura de coroinha,
E numa missa, né, sendo coroinha, comecei a despertar mais, né, a questão o que é ser padre. Foi nesse período como coroinha, então, que eu comecei a estar mais próximo do altar, servindo no altar, estando ali mais próximo com o padre. Às vezes nós íamos para as missas no interior, né, ele me levava nossos colegas, a gente ia, e aquele clima foi se criando. Até que numa missa específica, no domingo de manhã, onde eu estava tocando sino na hora da consagração, aquilo para mim foi um despertar vocacional. Numa coisa tão simples, né? Temos aí tantos coreanos na nossa diocese, né? Mas foi ali tocando sino na hora da transubstanciação, da consagração do pão e do vinho, que algo diferente se manifestou dentro de mim. E aquilo foi ao encontro já dessa inquietação vocacional. Aos 13 anos, eu então vou para Mococa, né, num período de férias, para conhecer a comunidade da Providência Santíssima, dos missionários da Providência Santíssima. Cheguei lá, conheci a comunidade, fiquei uma semana com eles lá, eles estavam em assembleia, né, eu fiquei lá conhecendo o seminário. E eu gostei tanto que eu liguei para minha mãe no orelhão lá do seminário. Eu acho que aqui é o meu lugar. Acho que aqui é o meu lugar. Mãe, manda as minhas coisas para cá, que eu vou ficar aqui mesmo. Mas meu filho está no meio do ano, você não terminou os estudos ainda? Fica mais um pouquinho. Não, mãe, ele tem seminário menor aqui, eu me transfiro para cá e estudo aqui mesmo. Aí, então tá bom, passa o telefone pro padre aí. Aí o padre que estava me acompanhando conversou com a mãe, deu uma risada e tudo. Passou aquele momento. Chegou a noite, nós estávamos jantando na família dos pais dele, né? E ele, ô Jairo, Jairinho, né? Porque meu pai é Jairo, né? Então, ô Jairinho, vem cá. Eu conversei com a sua mãe e a gente acha melhor você terminar o ensino médio, termina lá em casa. Se tiver a possibilidade de namorar, namore, né? Não se feche somente nessa ideia, mas faça a sua experiência, aproveite a sua família, né? Esteja junto com eles nesse momento, que depois você vai realmente entrar para o seminário e vai ficar mais distante, né? Aquilo para mim foi um não. Eu falei, não, esse padre tá achando que eu não tenho vocação, então, né? Eu falei, não, então deve ser coisa da minha cabeça. E naquele exato momento eu falei, acho que vocação é coisa de sonho de criança. Então, dos meus 13 até os 17, 18 anos, eu nunca mais pensei em vocação. Passou um momento ali em 2008, a minha família passou uma crise financeira muito forte. Nós tivemos que nos mudar novamente, a gente foi para morar em Ariquemes, no estado de Rondônia. Inclusive um grande abraço a todos de Ariquemes, paróquia São Francisco de Assis, que nos acompanha também. E nós começamos a refazer a nossa vida ali. E diante dessa circunstância, eu falei, não, agora está tudo confirmado. Eu preciso ajudar o meu pai e minha mãe nas finanças de casa, eu tenho que trabalhar, conseguir recursos para ajudar o pai e a mãe. Tá. A partir daquele momento, nós passamos a participar de uma paróquia onde é atendida pelos padres e irmãos palutinos. É a paróquia São Francisco de Assis, lá em Ariquemes. E foi ali que eu tive o primeiro contato com os padres e irmãos palutinos. O padre Andriano, que era o reitor do seminário menor lá, o padre Sérgio Codebella, que era o reitor, o padre Andriano estava junto, os padres da paróquia, o padre César, o padre José Luiz Tomil, tantos padres que estiveram lá. E eu começo a beber dessa fonte da espiritualidade palutina. Acontece que no ano de 2010, então no meu segundo ano de Ariquemes, tem duas ordenações, Padre Jurandir e Padre Salvador. E eu participei daquelas duas ordenações, um seminarista que veio para ajudar na semana vocacional, que teve lá visitar as comunidades interiores e tudo, dormiu lá em casa, né, que aí a paróquia, os palutinos pediram para que a gente acolhesse os missionários, e aí minha mãe acolheu o missionário lá em casa, o padre Cristiano Parpidelli, que está lá em Santa Maria, ele era seminarista, né, e naquela semana minha mãe deu uma cutucadinha no Cristiano Parpidelli, né? Olha, uma vez ele queria ser padre, agora ele está meio ofuscado, conversa com ele. É o padre Cristiano naquele jeito, pode deixar. Então, aquele jeitinho dele, escuta, você nunca mais pensou em ser padre? Como é que está a sua vocação? E aí ele foi me inserindo naquela semana também, né? E irmos no seminário menor, lá em Ariquemes e tudo.
E no dia da ordenação, a inquietação voltou novamente. Acontece que era dezembro de 2010. Eu já havia feito vestibular para contabilidade e havia passado. Estava trabalhando no escritório de contabilidade como office boy e havia sido promovido de cargo para trabalhar no interno, agora lançamento de nota, né? Inclusive Dona Elisete, um grande abraço, Dona Elisete. E tinha uma namoradinha, participava da paróquia São Francisco, trabalhava, tinha passado na faculdade, tinha sido promovido de cargo. A minha vida, na minha cabeça, estava tudo certo. Poderia ajudar meus pais, estava ajudando na minha paróquia, e estava tentando construir um namoro cristão ali, que é também uma moça que estava ali dentro da igreja, junto, caminhando conosco, né? E essa ordenação revirou tudo, colocou tudo de cabeça para baixo. Eu falei, e agora, Jesus? O que eu vou fazer? E pesou mais a experiência vocacional. Eu falei, se eu não fizer essa experiência, eu vou ficar com essa dúvida para o resto da minha vida. Ou seja, perdemos um contador, mas ganhamos um padre. Um sacerdote. Né? E eu acho que se eu não tivesse feito essa experiência, essa dúvida teria ficado para o resto da minha vida. E olha, valeu a experiência, por isso, aquele que às vezes tem dúvidas vocacionais, mas eu não tenho certeza de que eu quero ser padre. Entre, faça a experiência, não tenha medo de fazer a experiência. Pode ser que lá Deus te toque e você tenha mais certeza daquilo que Deus te chama. Amém. Padre Márcio, o padre Jairo Fombon é reitor, um seminário palotino. O padre Jairo lá em Palotina, né? Ele assim, ouvindo, porque nós temos várias semelhanças, podemos dizer assim, padre Jairo e padre Márcio. Somos de família, por exemplo, dizer assim, peregrinos de esperanças, também muda para cá, muda para lá, ajeita. Famílias religiosas, também experiências com um grupo de jovens, assim por diante. E o padre Jairo tem esse grande carisma com jovens, né? Eu trabalhei também na formação, seminário, outras coisas, mas lá em Palotina, quando eu passei agora num período, antes dele vir para cá, assim, foi unânime assim, esse grande trabalho como reitor de seminário e como no setor juventude. Muito forte trabalho com jovem. Então, assim, ele tem esse carisma lá e foi aplaudido, foi um 10 com laudo, né? Então, assim, foi bem esse trabalho, né, a nível de seminário, a gente fica feliz, né? A minha maior graça é quando as pessoas estão bem, se dão bem. Isso aqui é uma questão boa. O Padre Márcio, o senhor chegou na Diocese de Rio Branco com a missão de ser logo pároco da Cristo Libertador? Ou como que se desenha esse chamado? Tá bom, vamos fazer um pouco um histórico para me chegar aqui. Beleza. 2003 a 2013 foi seminário e formação. Deus seja louvado. 2014, um ano de estágio. 2015 e 2016, trabalhei 2 anos na formação palotina, onde que o Jairo trabalhou também. 2017, 18 e 19, trabalhei nas vocações pelo Brasil. Né? E daí, meio ano em Fátima do Sul, fui ajudar numa paróquia. Ok. No ano 2020, quando começou a pandemia, eu estava em Ariquemes. Então, eu fui subindo, né? Cada ano auxiliando na missão, naquilo que eu provincial. Perto aqui do Acre mesmo. E daí, assim, chegou 2020, no final do ano, daí que nós assumimos a paróquia, né? Para cá. Daí nós estávamos em 3 padres em Ariquemes, né? Padre José Carlos, Ivanildo e eu. Daí o provincial disse assim, um de vocês é para assumir a missão de pároco em Rio Branco. Eu nunca tinha vindo em Rio Branco, né? Daí houve, né, esse consenso. E nessa decisão eu disse assim, não, foi a primeira vez que eu assumi de pároco, né? Eu tinha sido, mas já estava vários anos de caminhada, né? Sido vigário. E assumi aqui, né? Nesse contexto, né? Agradeço ao Dom Joaquim todo o apoio que nós chegamos aí, diversos padres. E também nesse contexto que nós assumimos a missão aqui no dia 28 de fevereiro, de 2021. Então nós chegamos aqui nesse contexto no meio padre Rogério, né, padre jovem, e aí nós assumimos a missão aqui na paróquia Cristo Libertador. Já tinha Extremo em Califórnia, o padre Sérgio Valdemar.
até o Padre Sérgio estava muito doente naquela época. Então, assim, todo início de missão religioso tem as alegrias, mas quando é um campo de missão, fronteiras, nós religiosos, isso que eu falava antes, pega as missões fronteiras, geralmente. Então, está sendo, né, uma experiência muito boa, assim, eu acho que de muita aprendizagem significativa. Porque é uma paróquia grande, com muitas comunidades também. Sim. Né? E depois, assim, nós chegamos no contexto da pandemia. Um contexto totalmente... assim, muito difícil, porque estava muito fragmentada. Assim, um ano fechada a paróquia, fragmentada economicamente, estruturalmente, lideranças. Então, nós estamos nesse processo 4 anos de reconstrução. Né? Hoje aí o Padre Jair está chegando junto, somando, juntamente já passou o Padre Milton conosco, o Padre Rogério, né? Tá o Bruno. São quantas comunidades, o Padre? Nós temos atualmente 10 comunidades e a matriz, né? Na Baixada Sobral, Paróquia Cristo Libertador. Antes fazia parte também a São Felipe, agora é desmembrada, né? E é um campo vasto, só que eu digo assim, é grande a Sobral, só que católicos são poucos. Assim, nós estamos numa questão que nós chegamos, então tem muitas coisas boas que eu posso elencar da Cristo, mas muitos desafios, porque nós estamos numa área não só de periferia, mas área de violência, pessoas também passam as suas necessidades, eu digo a questão que saiu o censo agora, vamos imaginar que 70% deve ser, vamos colocar 20% católico e fiéis. Quantos são por cento fiéis católicos mesmo que ajudam na igreja, né, na comunidade? Está acontecendo um movimento de retorno de católicos, retornos de evangélicos, no sentido assim que, voltando para a catequese de adultos, voltando para o ECC, assim, a paróquia tá voltando a uma realidade assim, de estabilizar novamente algumas questões e está um processo de refiguração. E vocês ampliaram ali também a paróquia, né? Sim. Quem for lá vai perceber isso, que antes tinha alguns locais que às vezes era uma condição muito apertadinho, tal, e vocês conseguiram ampliar isso hoje. Isso, porque assim, ela não tinha era feito só de comunidades. Então a sede paroquial não tinha matriz, não tinha uma igreja matriz, não tem então assim, essa é uma das mentalidades que a gente está trabalhando junto também. Estamos formando uma igreja matriz, estamos formando uma comunidade de matriz. Sim. Com sede paroquial, porque usava, mas quem que cuida? Sim. Né? Então, assim, as comunidades, sim, já tem uma vivência, mas, assim, no meio dessa missão fronteira, eu digo assim, hoje nós estamos, eu digo que tem muitos guerreiros juntos ali. Desde que eu cheguei, o grupo que sustenta a Paróquia Cristo Libertador, que não são muitas lideranças, mas são um grupo fiel. Até ontem nós estivemos reunidos, preparação da festa do padroeiro, estamos nessa vivência, correria, e para dizer assim, é o grupo do alicerce. Podemos colocar uns 12 apóstolos aí, mais ou menos, que estão à linha de frente, que dão suporte à comunidade. Maravilha. Né? Então, assim, tem inúmeros desafios, mas eu gostaria de mencionar... Posso mencionar 2 fatos assim? Pode. Eu não sei porque nós religiosos não sabemos nem o momento que chega nem o momento que sai. Hoje nós estamos na missão, né? Então, por exemplo, assim, eu estou 4 anos de pároco, né? E agora vai completar 5 anos em fevereiro. Então tá. O que eu queria dizer assim? Uma cena que me ilustra assim que eu gostaria que fosse todo dia na Cristo Libertador, assim, que é esse espírito de cooperação. Olha que interessante. Nós voltamos muito forte à questão do Corpus Christi, por exemplo. As solenidades vivenciando muito forte ali, o pessoal voltando. Me chamou a atenção, nós fazendo essa dinâmica pastoral ali na paróquia, depois também passar Cristo nas ruas, mas a confecção do Corpus Christi. Todas as comunidades pastorais e movimentos estavam envolvidos. Olha, que bonito. Esse espírito de cooperação a gente está tentando trazer muito forte, assim, vivência, missão. O Padre Jair tem ajudado muito as lideranças. Não vou citar nome aqui, mas você conhece muito. Sim. O Pedro Alexandre tem ajudado muito lá nós também. E quanto a isso? Bom, todos os campos. O que me chama muita atenção que eu vou levar assim, não sei quanto tempo que eu fico, mas o que quer dizer? 2 coisas assim que eu já levo do coração aqui já da Cristo Libertador Diocese. Primeiro, esse grande contato com todas as idades. Mas as crianças, por exemplo, elas têm um afeto muito interessante juntamente com os pais. Aquele dia lá, todos os pais, jovens, todos os lideranças fazendo o tapete, eu cheguei assim, chamou a atenção
Porque eu vou cumprimentando todos, de mamanda caducana a gente chama, de criança a idosos, estão Todas as de faixas todas etárias. as faixas. E assim, ó, duas faixas etárias. Eu abraço todo mundo, mas eu acho que as senhoras e as crianças, eu acho que são assim. Se eu não abraçar todas elas, eles vão dizer, padre, você está bravo comigo? Tipo assim, esse afeto. Aqui tem um lado afetivo muito forte. O acriano tem isso. E né? é muito bom para a missão, porque assim, o segundo aspecto, as crianças. Porque assim, eu acho que no Brasil hoje e na nossa realidade, de todas, quem leva e mantém muita coisa da nossa paróquia são as crianças. São as crianças. Antes eram os pais que levavam as crianças para a igreja. Hoje são as nossas crianças que levam os pais para a igreja. Os pais são acomodados, né? Mora com vó. E uma cena que eu quero levar assim para minha vida. Então estão chegando ali, fazendo tapete, cumprimentando todo mundo, colocando a mão na massa ali, saindo depois de uma prova de psicologia da faculdade, e vai todo mundo aqui na lida, Padre Jairo junto e tal. Eu chego assim na igreja. Quando aquelas crianças estavam brincando, eu me lembro, eles chamam os gruder, né? Tudo junto com as ali. Vieram correndo, pularam, quase tiraram o desenho do Corpus Christi, né? Ali. Claro, e eu normalmente, claro, me abaixei ali, né? Oi, tudo bem? E veio as 4. Então, uma veio cada joelho, as mães junto, toda a família junto, e uma a cada lado. E eu fiquei ali e os gruder ficaram. Então, para mim, é um gesto assim que a gente criou uma base de confiança. É um afeto que não tem preço. Um afeto que não tem preço. Deixar vir as minhas crianças no sentido assim, a gente tem uma ligação tão bonita com as crianças, com os pais, com os jovens, com todas as idades, casais, senhoras. Mas para dizer assim, tem coisas, por exemplo, já passei paróquias que eu fui num casamento com muito dinheiro. Palotina e outros locais que nós passamos são paróquias muito estruturadas, às vezes tem condições econômicas muito fortes. Por exemplo, às vezes um casamento lá não sei quantos mil, talvez gastou 500 mil lá naquele casamento. Para eles não fazia cócegas. Mas para dizer assim que tem coisas que essa missão ensina, o dinheiro, assim, tem coisas que não tem o que pague. Então, assim, para mim hoje, do meu jeito simplão, de colhedor de melancia lá para colhedor de vocações e trabalho na missão, para mim vai ficar essa imagem assim, nesse período já, não sei quantos anos a gente fica, pode ser 1, 2, 10 anos, não sei. Mas o que quero dizer? Para mim ficou essa configuração muito interessante. Que bonito, padre. Então, vale a pena, né? Vale a pena a gente ser de Deus, aí também levar uma vida nos caminhos do Senhor, que as pessoas estão juntas. Então, bem, isso que bonito, muito bem. Olha, nós ainda temos mais um bloco, tá? E aí, esse terceiro bloco aqui você não pode perder de jeito nenhum. Tem muita coisa legal também pra gente falar. Fique ligado, já voltamos com o nosso terceiro bloco. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Só quem não amou, quem não chorou, quem se esqueceu que é um ser humano, quem não viveu, quem não sofreu, só quem já morreu e se esqueceu de deitar. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se
chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera desgastes anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa que seja, me chama-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem, tuas palavras necessitem de força de viver. Onde falta esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Estamos de volta com o nosso terceiro bloco do Prosa Diocesana. Você que nos acompanha, você pode, se você não pôde acompanhar os 3 blocos, você pode acompanhar depois pelas nossas redes sociais da Diocese de Rio Branco. Mas esteja sempre ligado conosco na TV Diocese, canal 35.1. Nós estamos aqui com o Padre Jairo, com o Padre Márcio, Padre Jairo, né, Manuel? Isso aí. O Padre Jairo pegou o violão do Manuel. Então, Isso vem mesmo. coisa boa Tem por coisa aí. boa aí, Alexandre. Antes de nós brincarmos um pouco com vocês dois, eu queria aqui falar um pouco sobre a festa da Paróquia Cristo Libertador, né? Que acontece agora. Hoje, na verdade, está acontecendo já, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre essa festa. A festa da Paróquia Cristo Libertador, nós tivemos o início da festa religiosa no dia 26 de junho. Que legal. Então, um grande lançamento, que nós temos nosso cartaz também. E nós fomos peregrinando as 10 comunidades da nossa paróquia. Domingo vai ser a última visita lá na Nossa Senhora da Conceição. E a nossa festa do padroeiro está marcado para o dia 3. Dia 3 de agosto, né? Dia 3 de agosto será o momento da festa do padroeiro do Cristo Libertador. E nós teremos, né, dentro da nossa programação, dia 3 de agosto, às 7h30 da manhã, nós teremos a nossa carreata, saindo da Igreja Matriz da Paróquia Cristo Libertador até o ginásio coberto, ginásio Álvaro Dantas, né? 8 horas da manhã, então nós teremos este momento da missa da solene, dia 3 de agosto. Está confirmado, por enquanto, sim, graças a Deus, a presença de Dom Joaquim, outros padres, nós estaremos juntos também, e toda a comunidade, todos são convidados, participar conosco, né, dessa programação. Então, especial. 7h30 vai ser a nossa carreata, 8 horas a missa, e 9h30 da manhã começa a festa social. Aí tem várias atrações, né? Tem a banda Servos da Luz, tem o Guilherme, o Padre Enildo estará conosco cantando. E o bingo é agora à tarde também, né? E isso, às 2 horas da tarde vai ser o nosso show de prêmios e estará também Jacó Viola e demais atrações. Então, participa conosco dia 3 de agosto, lá no Ginásio Coberto, festa da Paróquia Cristo Libertador. Amém, Padre. Muito obrigado por divulgar essa tão bela festa conosco aqui. Padre Valdemar está onde? Padre Valdemar Secrete, né, que foi pároco na Paróquia Cristo Rei, em Nova Califórnia, está agora em Porto Velho, como vigário na Paróquia São Luís Gonzaga. Eu posso contar uma história do Padre Valdemar? Certa vez eu fui convidado para uma missão. O Padre Valdemar é muito engraçado, né? Sim. E eu cheguei lá, a princípio não tinha ninguém dentro da igreja, e eu procurando alguém, vi um senhorzinho de cabelo branco, de idade, no cantinho lá. Cheguei e perguntei assim, o padre está aqui? Tem alguém? Aí ele disse assim para mim, não sei não. O senhor pergunte ali. Aí eu entrei, fui na cozinha lá, aí cheguei e perguntei, o padre está onde? Estava ali fora, ali. Disse, eu cumprimentei, a mesma pessoa. Aí eu voltei lá, né?
Aí eu disse, mas o senhor que é o padre. Me falaram, aí ele disse assim, mas eu não sabia quem era você. Eu não poderia dizer quem eu era. Depois a gente foi conversar, o padre Valdemar é uma pessoa excepcional. Muita gente boa, né? muita gente boa. Uma pessoa assim que tem um coração gigante. Muito bem, o padre Márcio vai cantar aqui pra gente, mas só no final. Não, daqui a pouquinho, né? Queria fazer algumas perguntas aqui. Padre Márcio, gosta do chimarrão? Gosto. Eu sou natural de Santa Catarina e depois a gente morou no Rio Grande do Sul. Dentro da nossa tradição e rotina diária, juntamente com o Padre Jairo. Então, pela manhã nós já tomamos nosso chimarrão ali, já faz a nossa oração e para mim me acompanha, né? Porque dentro da nossa tradição, por exemplo, nós ia na faculdade, filosofia, teologia, já levava a mateira, o chimarrão, principalmente quando é inverno, é frio, né? Sim. Aí toma umas cuias, aí você desperta e segue firme a missão. E em Rio Branco tem sido fiel? Sim, continua. Nesse calorzão? Pode voltar. Mas geralmente a gente toma chimarrão um pouco mais na parte da manhã, às vezes final da tarde um pouquinho. E no intermédio aí pode vir um teres, pode vir um suco, aí a gente altera um café, né? Mas pela parte da manhã toma um chimarrão. Muito bem. Padre Jairo, Diga lá. qual a importância da irmã Maria da Cruz na sua vida? Nossa, muito bem lembrado. Quero mandar um abraço para ela, para toda a comunidade carmelita lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ela continua sendo a minha madrinha espiritual. Isso é muito bonito dentro da igreja. Existe a vida apostólica e aqui temos o nosso fundador, modelo de santidade apostólica, São Vicente Pallotti, mas também temos a vida contemplativa. E é muito importante a vida contemplativa, a vida de oração para a nossa caminhada de fé. E a irmã Sharon Maria da Cruz, né, ela foi minha madrinha, continua sendo minha madrinha de oração, foi priora do convento das Carmelitas lá em Santa Maria, e de vez em quando a gente conversa, ela sempre me auxilia, foi como que uma mãe espiritual para a minha caminhada durante o período de filosofia e teologia lá no Rio Grande do Sul. Amém. Quando o Padre Márcio, o Sandro e o Evandro se reúnem, o trio Parada Dura funciona? Funciona. Ei, esse trio Parada Dura tem muitas histórias, muita coisa boa. Graças a Deus nós temos assim, uma relação muito boa entre irmãos. Irmãos de sangue, o Evandro, a gente chama Chico, o apelido dele, e o Sandro são os dois irmãos mais velhos, sou mais novo, então desde que eu me conheço de gente, a gente teve uma boa relação, né? E principalmente tempo de férias, agora não pode faltar pelo menos um momento junto para a gente comer um churrasco, compartilhar, contar umas histórias, umas verdades, algumas mentiras, e aí também a gente faz sempre alguma coisa meio junto, né? Que legal. Vai fazer juntamente com o pai e demais familiares junto. Mas é bom demais. Agora esses dias dei uma passadinha em Lucas do Rio Verde, um abração aí pro meu irmão, o Sandro, também a cunhada, o Evandro, o pai, para todo mundo, né? Os parentes e amigos. Graças a Deus minha família apoiou muito e apoia cada dia nessa caminhada também. Muito bem. Padre Jairo. Vamos lá, Pedro. Jairinho. Que tem a irmã que chama de Mana. Isso, a maninha. Filho do seu Jairo Silva. Isso. E da dona Ana Botelho. Ana Botelho. Muito bem. Qual a importância dessas pessoas na sua vida? A família continua sendo para mim a minha base. Tudo começa e continua ali junto com a minha família. Né? Por vezes a gente fica com essa sensação, mas você vai deixar a sua família. Claro, por um lado nós deixamos a família para assumir uma missão que Deus nos confiou, mas nós não abandonamos nem somos abandonados pela nossa família. E eles continuam sendo esse pilar de oração, né, para a minha caminhada vocacional, para a minha caminhada enquanto ministro ordenado da igreja, enquanto palotino. A minha mãe dobrou muitas vezes o joelho para rezar por mim. Às vezes até chorou, dona Ana, pelo Jairinho, mas Deus ouviu as orações da dona Ana. É uma Santa Mônica para mim, mesmo com as suas limitações, desafios, mas também é um testemunho de oração. Eu não digo isso só porque são meus pais, mas se os meus pais não são santos, eu estou lascado. Porque o casal que reza,
É um casal, um testemunho de oração e de fé para a minha caminhada enquanto ministro ordenado. E eles são bem ativos, né? O seu São muito Jairo, ativos. seu pai, não sei se o senhor deseja comentar, é cadeirante, mas Cadeirante. mesmo assim, nada impede dele servir, pregar a palavra, ser um Exatamente. sinal. Quando eu tinha 7 meses, meu pai sofreu um acidente de carro e ele ficou paraplégico, ou seja, não sente da cintura para baixo, né? Fraturou a coluna em 3 partes. Então, desde que eu me conheço por gente, eu o conheço como cadeirante, né? Mas isso nunca limitou meu pai a fazer as coisas. Ele se adaptou muito bem a esta nova realidade. Ele sempre se colocou à disposição. Ele era mecânico de máquinas agrícolas, né, de máquinas de asfalto, perdão. E depois ele continuou a sua profissão de mecânico, agora com máquinas menores, motosserra, roçadeira, lavadora de quintal, parte elétrica, parte mecânica, ele sempre mexeu com isso. E ele continua, né? Deus o chamou para uma missão enquanto ministro da palavra também, dentro da renovação carismática, participando do Ministério de Cura e Libertação, foi coordenador do grupo de oração da Paróquia São Francisco. Nós crescemos dentro da igreja por meio da renovação carismática, né? Eles sempre continuam bastante ativos. Depois de cadeirante, meu pai sofreu um AVC em 2015, isso debilitou um pouco, mas isso não impede para que a graça de Deus continue atuando no ministério, na missão que Deus confiou a ele como pai e como evangelizador. Amém. Padre Márcio, filho da Clotilde, que já está no céu, descansa na glória de Deus. Essa mulher marcou muito a sua vida? Marco, olha, a mãe, mais ou menos, acho que a trajetória do Padre Jairinho, a gente chama já Jairinho, é muito interessante. A mãe foi uma santa. De oração, eu lembro que nós nasci em Santa Catarina, moramos no Mato Grosso, e lá nem tinha luz elétrica. Mas a luz de Cristo não parou de brilhar, porque todo dia ela rezava o terço, às vezes junto conosco, às vezes com o pai, às vezes sozinha, e antes de dormir, as orações que eu quase sei hoje, já rezava com 2, 3 anos. Então assim, já fomos catequizados dentro de casa. Então ela levou uma vida de santidade. Teve alguns problemas de saúde, isso aqui, então marcou muito a trajetória. E eu digo assim, muito a minha vocação é toda a família, mas eu acho que a minha mãe foi um fator muito determinante assim na caminhada, né? Então assim, que uma santa que está lá no céu já intercedendo, né? Meu pai agora é dia 4, né? Então dia 3 agora Seu João Francisco. João Francisco Sistre, ele está completando 70 anos. 70 anos. Eu não vou poder estar lá. Dia 3 vai ser a festa, né? Porque vai ser uma festa em família. Mas eu tenho a festa padroeira aqui, não vou poder ir agora. Mas nós já estivemos em janeiro junto e tivemos uma festa em família também, já celebrando um pouco junto também. Mas pode dizer, mesma coisa que do Jairo, a família base, né? Qualquer coisa, nós estamos em contato, aqui é um pouco longe, né? 4.000 quilômetros até a casa do meu pai e 2.000 quilômetros em Lucas do Rio Verde, meu irmão. Mas assim, nós estamos, diariamente a gente tem um contato através dos telefones, meio assim, e sempre conectado em oração. Amém. Mesmo com essa perda, Deus lhe proporcionou também um afeto materno. A Cleonice, o que ela significa na sua vida? A Cleonice é madrasta, né? Então ela chegou também junto. O pai ficou acho que uns 2 anos, né? Ele, meu irmão morando, casa. Daí depois foi conhecendo, se relacionando. E hoje é uma espécie de mãe. É mãe, né? Mãe está junto conosco, né? Ela é um pouco mais nova que o meu pai, vai completar dia 3, né? Que é hoje, aqui nessa gravação. Nós estamos completando 55 anos, a madrasta. Dia 3 e o pai de 70 agora. Então, assim, ela veio também, é uma mulher de oração, mulher de família. Então, assim, graças a Deus, mantém os princípios lá na nossa casa. Então, é muito importante isso, né, dona Amém. Cleonice? Queria agradecer vocês por ter estado aqui conosco. Foi um presente, um bom bate-papo, né, Manuel? Um bom bate-papo, muito gostoso. Uma partilha agradável Agradável. sobre a vocação, sobre o carisma palotino. E que Deus continue abençoando a vida, a missão, o chamado, que vocês continuem sendo esse instrumento de Deus,
como padres, na vida de tantas pessoas. Amém? E aí nós temos agora, para encerrar, antes da bênção final que o Padre Jairo irá nos dar, uma música que fala muito sobre o chamado de vocês também, né, Padre Márcio? Isso, gente, isso daqui faz 10 anos que eu não pego um violão na mão. Eu e o Padre Jairo, nós temos uma questão muito interessante. 2012, né? 2012, nós atuava na periferia de Santa Maria, Rio Grande do Sul, e cantava algumas músicas de Palote. Então, o Jairo puxava, vai mais ajudar, e eu vou tentar no violão um pouco uma música São Vicente Palote, chamado, né? Hino São Vicente Palote, Brilhou no Céu da Igreja. Tá bom? Brilhou no céu da igreja uma luz que chamava os homens à união. Deus inspirava um homem, Vicente Palote, de uma missão: reavivar nas pessoas a chama da fé, da vida e do amor. Dizer que somos apóstolos e mensageiros de Cristo Senhor. E hoje Palote convida a gente pra mesma missão do Senhor: fazer com que os homens se unam e vivam a fé, a justiça e o amor. E hoje Palote convida a gente pra mesma missão do Senhor: fazer com que os homens se unam e vivam a fé, a justiça e o amor. Belo, parabéns. Nós queremos agradecer você que esteve conosco neste domingo, nesta gravação de mais um Prosa Diocesana. Agradecer o Manuel, que sempre está aqui comigo, o Padre Márcio, o Padre Jairo, e peço que o Padre Jairo nos dê a bênção, né? E abençoar também todas as pessoas que nos acompanham de casa. Amém. Vamos, neste momento, suplicar a poderosa intercessão da Virgem Maria. Palote tinha Maria, Rainha dos Apóstolos, como padroeira da nossa comunidade. Ele mandou pintar este quadro, esta réplica que nós temos aqui, este pequeno quadro de Maria, Rainha dos Apóstolos, porque para São Vicente Palote o cenáculo era um lugar teológico, é um lugar onde todo cristão deve estar, implorando as bênçãos de Deus e a vinda do Espírito Santo para que saiamos em missão como apóstolos enviados por Cristo. Por isso, supliquemos a poderosa intercessão da Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, São Vicente Palote, sobre cada um de nós, sobre a missão que Deus confiou a cada um de nós para que possamos ser evangelizadores do seu reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, de São Vicente Palote, nosso Pai fundador, venha sobre todos vós a bênção e a proteção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos um ótimo domingo. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei.